A gente volta agora a falar sobre a Cúpula das Américas, agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. O evento acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos. Lorival, os líderes vão discutir principalmente imigração, democracia e clima. Queria saber de você, Lorival, bem-vindo primeiro aqui ao Visão CNN. A cúpula começou sem a presença de Cuba, Nicarágua e Venezuela. E em protesto, o presidente do México não vai participar. O país será representado pelo ministro das Relações Exteriores. Então, de fato, qual é o peso dessa cúpula? Qual é o peso que ela vai ter agora? E para que ela existe? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Prazer estar aqui com você. A cúpula foi criada em 1994, depois que a União Soviética acabou, e ali era o presidente Bill Clinton que fez a cúpula em Miami, no momento em que praticamente todos os países das Américas eram democráticos, tinham feito a sua democratização, incluindo o Brasil, né? A única exceção era Cuba, que ficou então excluída dessa cúpula. Então é uma tradição excluir os países que não são democráticos, que agora, em vez de um, são três, né? Além de Cuba, também Nicarágua e Venezuela. E a cúpula existe exatamente para fortalecer os laços entre esses países. Na época, em 1994, estava na agenda o Tratado de Livre Comércio das Américas, né? Tratado de Livre Comércio das Américas, Acordo de Livre Comércio das Américas, que não foi levado adiante, principalmente porque o Brasil não quis, nem o governo de Fernando Henrique, que consultou a Fiesp disse que não era bom para o Brasil ter livre comércio com os Estados Unidos e com outros países. Depois o governo petista enterrou esse projeto e aí os Estados Unidos fizeram acordos com outros países bilaterais, aqueles que interessavam e que se interessavam também. Agora, no topo da agenda dos Estados Unidos, para a política externa estão a democracia e o meio ambiente, né? Essas são as duas grandes questões e esse tema da imigração é um tema que tem a ver com a região, o interesse dos Estados Unidos em relação a esses outros países, como você salientou. Bom, o presidente Joe Biden está aí numa reta final de campanha e gostaria de demonstrar que tem uma liderança sobre a região. Ele esteve muito ocupado com a guerra da Ucrânia, tem a rivalidade com a China, que é um país cuja influência sobre aqui a América Latina cresceu demais, né? Cresceu muito. A China hoje é o maior parceiro comercial de muitos países da América Latina, incluindo o Brasil, e não mais os Estados Unidos como era antes. Mas os Estados Unidos vivem um momento também de protecionismo, né, Luciano? Os Estados Unidos também não estão totalmente convencidos mais de que querem se abrir para o comércio com outros países. Mas, contraditoriamente, também tem uma ideia de que poderiam deslocar as redes de valor, as cadeias de valor da China, do leste, da Ásia, para o sul. E a América Latina poderia ter esse papel, mas isso ainda está longe de se concretizar, Luciana. Ô, Lorival, esse é só um aperitivo do que a gente vai ter essa semana lá, na Semana da Cúpula. E o presidente Jair Bolsonaro vai aos Estados Unidos também participar da cúpula, deve se reunir com o presidente Joe Biden. O que a gente pode esperar dessa participação do presidente Jair Bolsonaro? E o clima pode ser, e não estou falando do clima, estou falando de meio ambiente, não do clima entre eles. Pode ser, o clima entre eles pode ficar pesado por causa do meio ambiente? Exatamente. Essa é a reunião mais importante, né, dessa cúpula, considerando que o Brasil é o maior país da região e também considerando as relações difíceis entre esses dois presidentes, né? Então, sim, eles têm muito o que conversar. O gesto do presidente Bolsonaro de decidir ir já é um sinal extremamente positivo do ponto de vista do Joe Biden, Luciana. Muito obrigada, Lorival. A gente se fala durante toda essa semana.